nome do Senhor Jesus Cristo. 28. João 11, do 28 ao 37. Amém. Dito isto, partiu e chamou em segredo, Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ouvindo ela isto, logo se levantou e foi com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar. Marta lhe saíra ao encontro. Vendo, pois, os judeus que com ela estava em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíram dizendo: vai à sepultura, chora ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo, pois, Jesus chorar, e aos judeus que com ela vinham chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disse-lhe, pois, os judeus, vendo como amava. E alguns deles disseram: este que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que também este não morresse? Vendo-se, pois, Jesus outra vez, muito em si mesmo, foi à sepultura. E esta era uma caverna, e estava uma pedra posta sobre ela. Amém? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Ok. Irmãos, ainda de pé, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a tua orientação, o teu discernimento, a unção do teu Espírito, a iluminação do teu Espírito diante dessa palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada, mas que tu fales aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Só um som a mais, Romário, por favor. Pode sentar, meus queridos. Amados, diante daquilo que já foi lido, eu queria simplesmente repetir com vocês o menor de todos os versos da Bíblia. João 11, 25, diz: Jesus chorou. Diga comigo. Diga comigo, Jesus chorou. É um texto pequeno, curto, objetivo, muito incisivo, porém tem carregado de algo muito precioso nessa frase, em dizer que Jesus chorou. Sendo Jesus o autor do universo, sendo Jesus o Senhor soberano, não só da terra, não só da igreja, mas de toda a criação, porque a Bíblia diz que nada foi criado senão através dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E a gente vê numa expressividade humana a um ser altamente divino, autoexistente, dizendo que ele havia chorado. E o choro aqui que a Bíblia está mostrando não é um choro simplesmente do cair das lágrimas, não é meramente um choro, simplesmente um choro casual, um choro farisaico, como diz no provérbio aí popular, no bom sentido, choro de cocodrilo, não é isso? É a mesma ideia daquele choro de aparência, que a gente via, as pessoas iam a um ambiente que era pago para chorar. Mas aí, diante da expressividade dessa palavra, principalmente dessa frase, bem destacável, eu queria trabalhar com vocês com a seguinte frase: Jesus chorou, e nós temos chorado. Não chorado a partir do aspecto aparente,
como eu já outrora estava acabando de descrever, porém um choro que expressa a dor da alma, e não meramente um choro meu e seu, mas um choro do outro, onde a Bíblia diz que devemos chorar com os que nos alegrar com os que nos alegram e chorar com os que choram. E é justamente essa a identidade nossa que devemos de ter para com o Senhor, de termos esse mesmo aspecto, de termos essa mesma identidade com o Senhor, o qual chorou uma causa que talvez não seja dele, mas que ele se identificou com tal causa. E aí eu teria muitos motivos para nós chorarmos nessa noite. Teremos muitas coisas, eu fico pensando assim, a gente muitas vezes chora pela nossa causa, pela nossa dor, pela nossa enfermidade. A gente diz, eu estou num momento muito difícil, todos estamos. Mas quantas pessoas estão aí presas pelo pecado? Quantas pessoas estão presas pelo álcool? Quantas pessoas estão presas por uma pedrinha de crack? Quantas pessoas em Sumé, não é distante, não é lá em Marabá, não é no Taiwan, não é na China, é em Sumé. Pessoas estão dominadas, escravizadas, e nós não estamos nem aí. Nós estamos chorando as nossas dores, as nossas ansiedades, Rafael, as nossas depressões, Jobson, mas nós estamos cercados de pessoas que nós devemos olhar e estão numa crise profundamente pior do que a nossa, mas não há em nossas vidas nenhuma sensibilidade de nos identificarmos com a dor do outro. Mas Jesus aqui, ele mostra nesse texto, que ele olhou pelaquela causa, e ele olhou com um olhar de compaixão, de alguém que de fato tem amor, e é justamente esse é o papel da igreja, de olhar a partir do viés de Cristo, não a partir do viés da religiosidade, da tradição. Quantas pessoas fazem semelhante àqueles fariseus que chegavam diante de Jesus, olha, está na lei, é legalismo, essa mulher por a lei tem que ser apedrejada. E onde é que fica o lado da compaixão? Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve punir o pecado, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ser incisivo nas ordenanças de Deus, mas a mesma lei que de fato manda condenar o pecado, manda olhar também com olhar de compaixão. E Cristo, ele tomou o lugar, aquela maldição que outrora era minha e sua, ele tornou sobre si. É isso que Isaías diz no capítulo 53, ele é o homem de dores, que tornou em seus lombos, em suas costas, naquela cruz, naquele madeiro, a minha e a tua dor. Só que a gente quer levar a minha dor. Eu quero aqui clamar pelo meu problema. Sabe quando é que você vai resolver o teu problema? Quando você se dispôs a chorar pelo do outro. Amém? Sabe quando é que você vai ter paz? Quando você de fato tiver a sensibilidade de chorar por aqueles que estão pior do que você. E aqui, meu amado, nós poderíamos traçar N verdades, N vertentes nesse texto, mas eu queria pontuar simplesmente 3 verdades e evidenciar a partir dessa vertente. Jesus chorou e nós estamos chorando, é a interrogação. E eu não diria que simplesmente Jesus chorou, mas Jesus continuou chorando. Eu coloquei o verbo aqui no passado, mas de fato eu posso dizer que o choro de Jesus clama até hoje. Pelos becos, pelas vielas. O sentimento de Jesus por esse mundo caído até hoje está realmente em pranto. E cabe a mim e a você se identificar com o nosso mestre, que é o nosso modelo, que é de fato aquilo que eu e você deve estar tendo como meta em sua vida cristã. Amém, amados? Mas aí nós vemos um quadro de dor, um quadro de luto, um quadro de desespero. O Lázaro, que talvez seja o provedor daquela casa de Marta e Maria. Você sabe, dentro de uma cidade, dentro de um sistema patriarcal como é dentro do judaísmo, com certeza aquelas mulheres iam ficar desamparadas. Seria Lázaro, os irmãos delas, o único filho da família, o único irmão daquela família, havia adoecido. Depois que adoeceu, veio a óbito. E aí, meu amado, quando Jesus aparece, a coisa aparentemente já está perdida.
E aí eu quero, antes de trabalhar sobre o aspecto do choro de Jesus, eu queria que nós nos tivéssemos atentando ao que diz o verso 28, onde me chamou muita atenção, diz assim: depois de dizer isso, Marta chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Primeiramente, o mestre chegou. E se o mestre chegou, é motivo de alegria. Sim ou não? Não é verdade? O mestre chegou. Mas eu lhe pergunto, será se para Marta e Maria o mestre não chegou tarde? Não é verdade? Será se o mestre é para você que se encontra aqui e que está me vendo do outro lado, que há de ver talvez nessa pregação em outro momento, será se o mestre não chegou tarde para você? Ah, chegou, pastor, sim, mas ele chegou tarde. Porque se nós analisarmos isso daqui, ele deixa bem claro que o mestre chegou sim, mas o verso 33 diz: e quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, pois lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela de certa forma está reconhecendo: ao Senhor, tu chegou, e tu alegre que tu chegou, mas é uma alegria parcial, porque tu chegasses tarde. Talvez sua situação é semelhante à de Marta e Maria. Senhor, eu mandei te chamar, mas tu se detesse por 3 dias, e tu chegasse, e tu alegre porque tu chegasse, mas é uma alegria meia misturada com tristeza, porque o Senhor chegou, mas o Senhor chegou tarde. O Senhor chegou, mas meu irmão já está o quê? Enterrado. O Senhor chegou, mas meu irmão já está morto. O Senhor chegou, mas o meu irmão já está podre, em decomposição. Alguém pode estar dizendo assim: Senhor, tu chegasse, mas o meu casamento já está arruinado. Senhor, tu chegasse, mas minha casa já está em decomposição. Tu chegasse, mas tu chegasse tarde. Mas eu quero trazer uma notícia para você tremenda. O Senhor que de fato chorou, Ele não é só homem, Ele não é só carne, Ele é Deus. E como Deus, Ele é atemporal. Como Deus, Ele tem o presente, o futuro, o passado em suas mãos. Deus diz para você e para mim nessa noite: eu não cheguei atrasado, eu sou. O Deus no qual estamos adorando nesta noite, nesse culto público, não é um Deus qualquer, não é um dos tais, não é um dos entre tantos, dos Zeus, dos Astarotes, de Baal, de toda, como é que diz, os ídolos de todas as civilizações passadas e presentes. O nosso Deus, o qual estamos adorando, Ele é, e só Ele é. E quando Ele diz que chegou, Ele chegou para mudar. Ele chegou para dizer: sou eu que tenho as chaves da morte e do inferno. Sou eu capaz de fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. E quero encorajar você a dizer que Ele chegou. Você pode dizer amém? E diga: Ele chegou. E se o meu Senhor chegou, Ele não chega tarde, Ele chega na hora. Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Digo: o meu Senhor é o Senhor do tempo. Ele chega na hora, Ele chega no Kairos, no tempo de Deus, no desígnio de Deus. Não é no tempo passado, nem presente, nem futuro. Ele chega naquilo que Ele quer determinar e naquilo que Ele já determinou. Ele é o Senhor do agora, Ele é o Senhor do presente, Ele é o Deus do já. E vamos compreender isso e sobretudo entender que Ele não chega atrasado. Nós que como Maria e Marta estavam o quê? Ansiosos. Senhor, tu demorasse. E a mesma expressividade de demora, de inquietude, paira no meu e no teu coração. Se Deus já chegou, amém. Se há de chegar, amém. Mas quando Ele se manifestar, digo: o Senhor vai se manifestar no tempo certo, na hora certa, no momento certo,
no lugar certo. Eu não estou compreendendo, eu não estou aguentando. Senhor, já está me esvaindo. Senhor, a situação já está em decomposição. O sonho já está realmente num estado deplorável. Mas Ele diz: eu sou. Amém? Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a nós prosseguirmos entendendo o que Ele é. Amém? As coisas fogem do meu controle, do teu controle, do de Deus não. O que tem toda a complicação em nossa vida é porque a gente fica totalmente destrenado quando as coisas fogem do nosso controle. Você sabia disso? Toda essa crise existencial da gente só é uma coisa: a gente se acha sem controle. Ou não? Você já observou quando a gente está numa crise de pânico, quando a gente está numa crise de ansiedade, porque a gente diz: olha, as coisas estão fora do meu controle. Diga assim: as coisas podem fugir do meu controle. Diga assim, ó. Diga: pode fugir do meu controle, mas tem um controle lá em cima que não perde controle. Tem um Senhor do universo que Ele diz: eu mando, de extremidade a extremidade, de profundidade a altura. Ele é Senhor, meu irmão. Quando a gente vai estudar quem é esse Deus, quando você vai estudar o mundo imenso, Ana Lívia, das galáxias, da Via Láctea, aí você não precisa nem muito, você pega um fragmento, você vai, Rafael, estudar o mundo subatômico, uns pedaços. Existe um mundo tão profundo dentro de uma partícula bem pequenininha, e naquele mundo macro, ao mundo micro, sabe quem é que manda? Sabe quem é que manda naquela célula? Sabe quem é que manda naqueles filetos ali que nem ciência consegue fazer e mandar e sondar? Ele diz: eu mando. Tem coisas que nem uma raio-x, nenhuma coisa humana consegue detectar. Diz: eu consigo detectar. Bota o raio-x, bota não sei o quê, e bota máquina, não consegue dizer: eu vou. Porque a Bíblia diz que Ele vai na divisão da alma e do espírito. Ele vai onde a ciência não vai. Ele adentra em lugares mais profundos e remotos. Ele é Senhor. Amém? É um Senhor que se expresse de fato com a imanência, sim. Ele é humano, sim. Mas Ele não é só humano, Ele é divino, Ele é Senhor. E não é só um dos senhores, Ele é o Senhor. A gente não pode evidenciar só simplesmente Ele é Senhor, Ele é o Senhor do Senhor. Ele é um Senhor com exclusividade e com soberania plena. Amém, amados? Diga: o Mestre chegou. E o Mestre não chegou atrasado. Diga: porque o meu Deus não se atrasa. Sabe por quê? O teu Deus, o Deus da palavra, diz que o guarda Israel não dorme, Ele não cochila. Eu acho que as pessoas têm uma ideia errônea de Deus, de um velho barbudo, né? Um cajado lá, a baba caindo de um lado. Eu quero dizer que o Deus o qual a Bíblia mostra, Ele não tem como você descrever quem é Ele. Quem é um artista que vai descrever quem é Deus? Em poucas palavras, quando João viu a glória dele, eu tentei olhar para a face dele, é semelhante o quê? Ao sol ao meio-dia. Uma grandiosidade que não tem como se descrever. Paulo, quando viu parte dessa glória, disse: é coisa inefável, não tem vocábulo, não tem nada que consiga descrever a dimensão desse Deus. Não tem nem como nossa mente imaginar como é o céu, como é a sua grandeza, como é a sua soberania. O que a gente tem é aquilo que Ele se deixou revelar em minúsculo em sua palavra, e nós já temos um limite muito rasteiro do que é a palavra. Mas Deus é muito mais, infinitamente muito mais, diante daquilo que Ele se deixou revelar na sua palavra. Esse Deus que eu estou tentando descrever o máximo, mas não cheguei ainda no mínimo. Ele chegou. E quando Ele chega para mudar. Ah, pastor, Ele chega para mudar para mim, porque para Ele não tem mudança. Você entende? A mudança é minha. Ah, Deus chegou para mudar, não o projeto, não, mudar eu e você. Amém? Nós oramos não para mudar a Deus,
Nós oramos para o quê? Sermos mudados, transformados. A situação não é para mudar Deus, porque Deus é imutável. Deus não tem sombra de variação. Deus é Deus e ponto final. Agora Deus está com a situação na minha e na tua vida para dizer: tu és pó, tu és cinza, tu és miserável. E Ele diz: só eu sou Senhor. Amém? Mas mesmo sendo Senhor, eu me encanto quando eu vejo que Ele é tão transcendente. Mas eu me alegro quando eu vejo que Ele é imanente. Ele chorou. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é um coração depressivo. Ele sabe o que é uma pessoa em angústia. Isso que me alegra, porque Ele não é um Deus distante, também é um Deus presente. É um Deus que sabe onde moram as nossas aflições, onde mora nos recontos da nossa alma os nossos pensamentos mais terríveis. E mesmo assim Ele quer de mim e de você confissão. E na confissão nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, miserabilidade, e entendemos o quanto Ele é, e só Ele é. Amém, amados? E diga assim: o Senhor chegou, e o Senhor não chegou tardio. Ele chegou no tempo certo, na hora certa e da forma certa. Segunda verdade: de fato somos comovidos com a dor do outro. O verso 33 diz bem claro para a gente, olha: e quando Jesus viu ela, chorava, e que os judeus o acompanhavam, também chorava, os judeus também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus, quando viu aquela situação, disse que ele se comoveu. E aí eu fico pensando: será que nós temos um coração tão duro a ponto de não nos comover? As centenas de milhares de pessoas estão indo para o inferno, e nós somos uma geração que nunca a igreja teve tanto recurso, tanto mecanismo para se levar a palavra. Me diga uma coisa: quem poderia imaginar que a gente teria um acesso a um canal de TV? Porque hoje você está no YouTube, é um canal, um podcast, uma rede de um Facebook. Mas, amados, nunca a gente teve tanto mecanismo, mas nunca tivemos uma igreja que está apática à sua obrigação de testemunhar da grandeza do Evangelho. E o Evangelho tem que ser em vida. Não é meramente umas palavras vagas, mas esse choro deve ser representado não nas lágrimas que caem em nossa face, mas na nossa expressividade de compaixão. Como é que nós dizemos que nós temos compaixão pelo Cariri, Ana Lívia, e que nós vamos ter uma dificuldade terrível de dizer: meu irmão, se você não vai para o Congo, mas se a Ana Lívia vai, toma aqui R$50, Ana Lívia, eu não vou, mas a minha oferta vai, o meu joelho em oração vai, se Rafael não vai, mas manda Jobson ir, manda Carol ir, se Severina Rocha não vai, mas diga aqui é 1 quilo de açúcar que alguém vai receber pelo menos um suco ali para adoçar. E assim, meu amado, a gente tem que ter a compaixão do estado que está esse mundo, não olhar a igreja, vamos entrar e vamos abrir a igreja como uma expansão de um mercado, como uma expansão de algo desse tipo, mas a igreja tem uma obrigação, só uma: testemunhar as verdades do Evangelho. Na Cisana de Leite Rafael, sim. No lugar mais remoto de Sumé, sim. No lugar mais remoto no Cariri, no Brasil, na América Latina, nos 5 continentes. Essa é a obrigação minha e sua. E como é que a gente diz que se identifica com Cristo? Que a gente diz que se comove com a dor como Cristo se comoveu. E nós vemos a quantidade de pessoas não alcançadas. Nós vemos a quantidade de pessoas que se dispõem a pregar numa catedral, mas não quer ir para uma capela, para uma choupana. Não querem abrir um trabalho em um lugar mais remoto. Quero os holofotes, quero a mídia, quero a grandeza, quero a babação,
Meu amado, nós somos chamados a fazer como Cristo fez, a se sensibilizar com a dor do outro. O chorar, quando ele diz aqui, é o chorar a partir da perspectiva da compaixão. Quando essa frase tão pequena, mas tão profunda, diz, Jesus chorou, é que ele realmente teve uma compaixão íntima da causa do outro. E essa mesma compaixão que Deus impele você nesta noite, a mim e a você, a ter. Diga, eu preciso chorar. Diga, eu preciso chorar. Não chorar como o mundo chora, de aparência, de estética, mas chorar como Jesus chorou. Amém? E aí, por fim, encerro dizendo, Jesus chorou com a dor alheia, e nós temos chorado. Por isso, quando a gente vê em Lucas capítulo 19, verso 41, diz, Jesus chorou ao ir, chegando em Jerusalém, e vendo a cidade, chorou por ela. Ao chegar em Jerusalém, quando viu a cidade, ele teve compaixão. Ele teve um sentimento de choro. Lá em Mateus 29, 36, ele reitera essa mesma verdade. Olhou para a multidão e teve compaixão. E quantas pessoas vê na multidão uma forma de ganhar dinheiro, de ludibriar, de enrolar, de produto. Mas quando você vai olhar para os outros, você não vai ver produtos, você vai ver pessoas. Você vai ver a imagem de Deus ali. E aquela imagem tem que ser cuidada. Amém, amados? Já observou quando a gente olha, vê, vai passando um bêbado ali, só aquele desgraçado, aquela pessoa é digna de compaixão, a gente tem que olhar por ela. Está caído, vai lá, levante. É uma prostituta, é um homossexual, é o que vinha a ser mais depravado. A igreja tem que olhar como Cristo olhou, olhar de compaixão. Porque é isso que ele nos ensina lá na parábola do bom samaritano. Os religiosos não olharam para o caído, não teve compaixão, mas Jesus nos ensina a chorar. Amém, amados? Portanto, eu encerro dizendo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Salmo 126, 5 e 6. E aí, Jorge Pêncio disse, o cara da visão mundial, fundador, disse assim, olha, que o meu coração seja quebrantado pelas coisas que quebrantaram o coração de Deus. Repita comigo, diga assim, que o meu coração seja quebrantado pelas coisas que quebrantaram o coração de Deus. E não teve uma coisa que quebrantou o coração de Deus mais do que olhar para uma multidão de pecadores e ver nessa multidão realmente pessoas que precisam ser alcançadas. E eu digo uma verdade, olhou para a vegetação e disse, os campos estão o quê? Brancos para a colheita, para a ceifa, mas pouco são os ceifeiros. Você quer chorar com Cristo? Como Cristo chorou, sim ou não? Sim ou não? Nunca esqueça, para chorar como Cristo chorou, tem que ser um ceifeiro do Senhor. E eu te pergunto, onde está o teu campo? Dá para você enxergar o seu campo? Dá para você visualizar as pessoas que estão diante de você? E que Deus quer a partir de hoje que você chore em oração por eles. Você pode alcançar alguém de joelho, sabia disso? Nós podemos alcançar pessoas lá do outro lado, de joelho. Mas tem pessoas que a gente, além de joelho, a gente vai alcançar com uma palavra. E se a gente não pode ir, que Deus mande alguém ir no nosso lugar. Mas uma coisa que nós temos de fazer é ser um crente chorão. Diga, preciso ser um crente chorão. Pense numa coisa que eu gosto, é chorar na presença de Deus. O choro na presença de Deus renova.
Sabia disso? O choro renova as nossas vidas. Não é chorar por chorar, mas o chorar segundo o coração de Deus traz renovo. Eu quero chorar e você. Quero chorar e chorar como Cristo chorou. Deus te abençoe. Vamos, Romário.